Tudo bom, galera? É o primeiro podcast de 2026. Eu já começo agradecendo, né, quem nos assiste, quem nos acompanha. Quem nos acompanha está assistindo hoje por um acaso, se inscreva para ajudar esse projeto. Eu agradeço muito, viu? E hoje, né, para variar, um grande amigo meu, 28 anos de amizade, quase 3 décadas, amigo lá da UEL, né, fizemos faculdade junto, um cara que eu admiro como ser humano, como profissional. É um monstro na área que nós vamos conversar hoje. Estamos aqui, eu agradeço muito mesmo, que o tempo dele é super corrido. Ele teve um tempinho, óbvio, pela amizade, né? De estar aqui batendo um bate-papo, passando conhecimento aí para nós. Tudo bom, Wilson? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Sim. Vai ser gravado, as pessoas podem ouvir em outros horários. Quero cumprimentar o Dr. André, meu amigo de longa data, a gente até se perdeu um pouco aqui nos anos, né? Mas sim, próximo de 30, né, André? Quero cumprimentar os espectadores, ouvintes, e agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo trabalho que, com certeza, é de muito valor e vai somar muito na carreira de muita gente da área jurídica aí. Ô, Wilson, eu te agradeço muito, viu? Porque o assunto que nós vamos falar hoje é extremamente importante, né? A parte emocional. Hoje não nós vamos falar só de direito, hoje nós vamos falar de vida, né? Porque os teus clientes chegam no teu escritório geralmente abalados, né? O assunto que nós vamos falar hoje, Wilson, hoje é sobre dívidas bancárias. Fala aí para nós um pouquinho. Existe aquela máxima no direito que a sua área de atuação, muitas vezes, não é você que escolhe, né? Você é escolhido pela sua área de atuação. E a minha é o direito bancário. Eu entrei na faculdade, na verdade, a vida inteira eu falei que eu ia fazer engenharia, não sei o que aconteceu, chegou no dia da inscrição, eu fiz inscrição para direito. Entrei em 98, nós fomos contemporâneos na UEL. Já no primeiro ano, eu fiz estágio no Fórum, na 5ª Vara Criminal, e vi que aquilo não era para mim. Criminal já descartei. Não sabia exatamente o que era advocacia, mas já sabia que criminal eu não queria. E no segundo ano, eu comecei a fazer estágio no escritório do Dr. Ivan Pegoraro, que é um especialista em direito imobiliário, mas ele também tem um braço de direito bancário, mas lá era advogar para banco. Instituições financeiras. Então, eu comecei do outro lado da mesa. Do outro lado do balcão. Aprendendo a estratégia dos bancos para recuperar seus créditos, enfim. Tive toda essa experiência durante a faculdade. 2003 eu me formei, resolvi ter uma experiência no exterior, morei 4 anos fora do Brasil, foi uma experiência muito válida para aprender a resolver problemas. Você imagina, morando em outros países, com outras línguas e tendo que resolver os problemas do dia a dia. Eu vi aqui que você morou nos Estados Unidos, na Itália e Inglaterra, né? Tirando o mestrado, que acho que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, em Madrid, na Espanha. Né? Morei em Orlando, depois morei em Milão, morei um tempo em Londres e depois, a maior parte do tempo, eu acabei morando na Espanha, entre Barcelona e Madrid. E em Madrid eu acabei fazendo um mestrado na Universidade Complutense. Ao retornar em 2007, já ingressei na carreira da advocacia e, coincidentemente, acabei indo trabalhar em um escritório especializado em direito bancário, que é o escritório do Dr. Sebastião Ferreira. Olha, um nome, né? Ali foi minha grande escola técnica da advocacia bancária. Peguei muita experiência lá e resolvi advogar de forma autônoma. Então, mas doutor Wilson Silveira, não, fica à vontade, nós somos amigos. Vamos formalizar, meu irmão querido. A sua vocação para direito bancário e a decisão absoluta que você ia
para o ramo da advocacia foi logo quando você voltou da Europa em 2007, foi isso? Quando você ingressou no Sebastião ou não? Não, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um grandíssimo advogado que eu admiro demais. Tive a oportunidade e trabalhava com outros tipos de ações também, mas o preponderante era o bancário. Só que em 2012 eu resolvi tentar a carreira solo, comecei a trabalhar de forma autônoma e, paralelamente, eu ingressei em um empreendimento que era uma indústria. Eu vi aqui no roteiro, né, que paralelamente você fez um empreendimento que gerou crises em todos os sentidos, financeiro, pessoal. Exatamente. Nós abrimos em 2012. Tem uma história... Eu vi que tem até uma máxima, né? Você transformou o teu ponto fraco em ponto forte para ajudar o próximo. Exatamente. Né? Eu tinha dinheiro para comprar... Foi o mesmo ano que eu casei. Eu tinha dinheiro para comprar um apartamentinho, estava vendo um apartamentinho para comprar atrás do shopping ali, e apareceu essa oportunidade de investir em um negócio. E eu peguei aquele dinheiro do apartamentinho e investi. Lamentavelmente, deu ruim. Não deu certo o negócio. Só que nós ficamos 3 anos tentando fazer esse negócio dar certo, não deu, e esses 3 anos o negócio rodou à base do endividamento. Então, nós criamos um endividamento muito alto. Em 2015, nós vimos que o negócio não ia mesmo, tivemos que fechar, e eu herdei uma dívida imensa. Dívida trabalhista, tributária e bancária. Está escrito aqui no roteiro, até vou ler. Em 2015, a tua vida deu uma guinada dramática, o que parecia ser o fim da linha. Vamos pular na linha do tempo, a gente vai indo e voltando. Tá? Exatamente. Por quê? Porque eu era casado há pouco tempo, estava com um filho recém-nascido, precisava bancar a casa, sustentar uma família, e ainda precisava resolver esses problemas. Credor ligando toda hora, banco, oficial de justiça. Então, por isso que eu falo que a fase mais difícil da minha vida foi o que me transformou no profissional que eu sou hoje. Virou força. Aquela dificuldade virou força, virou experiência. Por quê? Porque o devedor, ele me procura hoje, eu sei exatamente o que ele está sentindo. O devedor, geralmente, ele chega no escritório, ele chega fragilizado, ele chega desacreditado, autoestima baixa, muitos até falando em suicídio. Isso. É uma situação muito difícil. Depressão, né? Porque não é só questão da empresa, não é só questão monetária. Isso envolve a família, envolve uma série de questões pessoais. Sim. É muito delicado. A gente acaba tendo que ser um pouco psicólogo também. Sim, veio outros colegas nossos, todos em comum, com certeza, né? E, ultimamente, todos vêm falando nisso, que o advogado ele tem que ter um lado de psicologia, de neurociência, porque, independente da área, quando vai a pessoa, erroneamente, né, tinha que ter uma advocacia preventiva, até vou te perguntar sobre isso daqui a pouco, mas geralmente, felizmente, nossa cultura procura advogado quando o negócio já está feio, né, e a pessoa chega destruída emocionalmente. Né? Exatamente. Esse é um outro problema, porque as pessoas, elas protelam uma decisão. Protelam. Infelizmente, muitos empresários, eles são bons, eles são experts naquele negócio deles, seja uma indústria, um comércio, vender, prestar serviço, mas tem a questão financeira e jurídica que eles protelam procurar ajuda de um especialista. Então, geralmente, como que começa tudo isso? O empresário, ele busca um financiamento para investir na empresa, para montar o negócio ou para fazer o negócio crescer, ou também, muitas vezes, ele tira o dinheiro do negócio para investir fora, começa a investir em imóvel de aluguel, em propriedade rural, em barco, em viagem, enfim, e fica sem o capital de giro para trabalhar na empresa. E a gente sabe que depender de banco é caro, o juro é caro. Trabalhar com dinheiro de terceiro. Exatamente. Geral, né? E realmente eu entendo que o financiamento ele deve ser usado para quê? Para fomentar a empresa. Se você for investir
em uma máquina que vai melhorar a eficiência da tua empresa, ou seja lá no que for, para fomentar a tua empresa, ok. Agora, financiar o capital de giro, a margem é muito apertada, não dá conta nem de pagar o banco. É matemática. Por exemplo, o dinheiro do banco, 100 mil vai te custar 200. Que esses 200 te gerar 400, você trabalha com o dinheiro do banco. Caso contrário, jamais. Seria isso, mais ou menos? É que assim, o empresário, muitas vezes, ele não tem nem essa conta financeira. Ele vai no giro, no bolo, às vezes o faturamento é muito alto, o giro mensal é muito alto, e ele não percebe aquele prejuízo que vai tendo. Então, ele vai fazendo o quê? Um papagaio para pagar o outro. Papagaio para pagar o outro. E aí, o que acontece? Atrasa uma parcela aqui, atrasa uma parcela ali, ele vai, procura o banco. O gerente o que faz? Pois não, vem aqui, vamos juntar tudo e vamos renegociar. Só que uma dívida de X vira 2X, vira 3X e acaba ficando impagável. Fica impagável. O empresário, ele acha que é uma boa alternativa fazer aquela renegociação no banco, mas na verdade ele está se afundando. Ele está cometendo um erro que, se não agir, vai ser irreversível. Uma vez eu li em algum lugar, doutor, a dívida é um sintoma. O problema do Brasil são dois. É a péssima educação financeira. A gente não tem. Não tem. E a pior instituição financeira do mundo, draconiana. Juntando essas duas casas, por exemplo, que você está falando no PJ, na pessoa jurídica, na empresa. Levando para a pessoa física, para ficar mais simples. A pessoa ganha 10 mil por mês. Vai lá, o banco empresta mais 10. A cabeça do ser humano acha que tem 20 mil, sendo que os 20 seria para eu investir ou para ganhar mais. Dali a pouco é óbvio que o poder dela vai diminuir aquisitivo. Só voltando um pouco, Sim. Eu acho que as instituições financeiras são uma grande instituição para o país. Sim. Por quê? Porque ele te ajuda a começar a tua vida. Você quer montar uma empresa? Ele te financia. Você quer aumentar a tua empresa? Ele te financia. Você quer comprar um carro, uma casa, uma viagem, um tratamento de saúde. Sim. Só que os juros no Brasil é muito alto. A taxa de juros aqui é muito difícil conseguir pagar isso. É muito difícil. E juros sobre juros. Exatamente. E tem outra coisa. Os bancos são feitos por pessoas. As pessoas cometem erros. Né? Então, começa lá para cumprir a meta. Te vende também um consórcio, te coloca uma capitalização de juros, embute um seguro ali que você não precisava. Pô, eu já vi seguro na conta de cliente, seguro residencial, de uma pessoa que não tem imóvel. Nossa! Então, aquilo começa a virar uma coisa impagável. E tem outra coisa, que é o empréstimo irresponsável. A pessoa tem uma renda lá de 5 mil reais, vai lá, financia um carro, que é 2,5 a parcela do carro. Você chega até a ver com o backstage, com nossos bastidores, nós estamos falando do superendividamento, é um pouco, mais ou menos isso. Exatamente, né? A pessoa fica sem poder, ela fica fora do mercado financeiro, né? Essa pessoa, ninguém empresta mais dinheiro para ela. E aí, aquela ânsia de resolver o problema, aquela ânsia de limpar o nome, porque as empresas dependem de antecipar os recebíveis para poder comprar mais insumo, para poder fabricar, para poder entregar. E precisa de confiabilidade. Acaba fazendo a renegociação a qualquer preço e vira uma bola de neve. Sim. No teu escritório, eu sei que você atua, né, nessa área pesada, mas na preventiva, por exemplo, aparece gente, tem uma gama de clientes que chegam antes desses problemas, já para evitar uma advocacia preventiva, te contrata, fala assim, olha aqui, doutor Wilson, minha empresa está redonda, mas eu estou com medo até, inclusive, por exemplo, vamos citar aí reforma tributária que chegou agora, não sei o que vai acontecer nesse sentido, não sei se você sabe de alguma coisa, mas aparece clientes preventivos que têm essa consciência? Aparece, mas é a minoria. Imaginei. A maioria dos clientes aparecem para tratar uma dor e no meio do caminho eles aprendem que o preventivo é o mais barato.
É o mais eficaz e o mais barato. Então, eles acabam contratando nossos serviços para resolver aquela dor, mas também para dar uma assessoria permanente, porque eles enxergam a importância do preventivo. Eu tenho cliente que não faz absolutamente nada. Ele vai fazer eu tive esses dias, ele construiu uma casa, estava fazendo os móveis planejados da casa dele, ele mandou o contrato do marceneiro. Por favor, vê aí esse contrato, se tem alguma pegadinha, alguma coisa. Então, eu fico feliz disso, porque é uma mudança de cultura, né? que é benéfico para todo mundo. Isso daí é benéfico para o cliente, profissional, né? Que o negócio dele vai prosperar, financeiramente vai prosperar. Para o escritório também, porque é mais fácil administrar o preventivo. Mas a maioria nos procura a hora que ele não dá mais conta de fazer nada. O banco já travou a renegociação, ele já não consegue mais pagar aquelas parcelas. Isso ainda é o mais preventivo, porque aí a gente consegue, com o tempo, pedir documentação, mandar para perito, fazer todo o levantamento de toda a relação jurídica com o banco dos últimos 10 anos, que é o que a lei permite, o prazo prescricional. E ainda não é o pior, mas tem aquele que chega com a carta de citação. Ó, estou sendo executado, o que eu faço? E recuperação judicial, você faz? Recuperação judicial não é o meu perfil. O meu perfil são empresas micro, pequenas e algumas média empresas. A recuperação judicial ela é um remédio jurídico muito caro, né? Então, para a pequena empresa, ela é inviável. Quando você fala pequena empresa, lucro presumido, real, simples, super simples? Aí depende muito da área de atuação, né? Da estratégia tributária, que já vem de outro ramo. A estratégia tributária aí já não é comigo. Sim. Mas aí vai depender se é uma indústria, se é uma prestação de serviço, se é um comércio. Eu vi, a gente falou aqui hoje, eu até vou grifar novamente, que a sua dor, né, o que não mata, o que não derruba, deixa mais forte. Exatamente. Né? Então, a sua dor, eu vi que foi realmente você se reerguer e descobrir mecanismos de ajuda, que é o que você faz hoje. Renegociação. Quais são as principais ferramentas? Por exemplo, você tem como dar um exemplo, sem citar nomes, casos, mas entre aspas, tipo verídico, assim, mas... A gente tem vários exemplos, né? A gente... Dependendo da antecedência que a pessoa te procura, a gente tem um remédio, dependendo da urgência tem outro. Então, se a pessoa tiver nos procurar com um pouco mais de antecedência, o que nós fazemos? Primeira coisa, tem que ver o que tem de patrimônio e tentar proteger o patrimônio. Porque aquilo vai fazer diferença no final do processo. Segundo, se tiver tempo, a gente pede a documentação, aquilo que eu falei agora há pouco, pede a documentação, manda para um perito, entra com uma ação revisional. Com o tempo vai vir a execução. Sim. Aquele mesmo material serve para defender nos embargos da execução. Você falou de revisional aqui, ó. Graves... tá aqui, ó. Não, perdão. Está falando aqui, notificações, medidas cautelares, revisional do contrato, embargos de execução, são ferramentas do seu dia a dia. São as ferramentas eu sei que jurídicas. É técnico, nossos ouvintes são mais... A gente tenta procurar descomplicar para os leigos entender, né? Porque tudo depende do momento de cada pessoa, né? De caso a caso. Então, por exemplo, em muitos casos a gente pede documentação, o banco não fornece. A gente pede dos últimos 10 anos. Obrigado a fornecer. Né? Obrigado a fornecer. Hoje, muitos aplicativos conseguem pelo aplicativo. Tá, no caso que o banco não fornece, qual seria a ferramenta? Mandado de segurança? Aí a gente notifica. Certo. Muitas vezes a notificação ela é eficaz. Aí, ou você, se a notificação não surtir efeito, ou você pode entrar com uma cautelar de exibição de documentos, ou se você tiver minimamente alguns documentos, você usa aqueles documentos para fazer por amostragem e demonstrar as ilegalidades que foram cometidas ali naquele período de documento que você tem, e depois, durante a ação,
durante a ação não, já na inicial você pede para que o juiz determine que o banco apresente sob as penas do artigo 400, que é presumir verdade o que o autor está alegando. Ah, tá. Existem 2 institutos que podem ser usados nessa Praticamente fase. é feito a reveria. Ou a inversão do ônus da prova, Sim. se for aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, ou o artigo 400 do CPC. É dito por verdadeiro o que o autor disse. Exatamente. Que bacana. Exatamente. E aí, chegando naquela questão dos resultados do processo, de acordo e tal, o que acontece? O que a gente precisa dar para o empresário? A gente precisa dar tempo. Tempo para ele se recuperar. Né? Se a gente conseguir proteger o patrimônio dele com antecedência, ele tem mais tempo, mais fôlego para se defender e se recuperar no negócio dele. Eu preciso deixar ele com tempo e com cabeça para trabalhar. Né? Porque é difícil o cara trabalhar com um oficial de justiça batendo, às vezes é agiota ligando e ameaçando. Existe muito. E o agiota não tem o que fazer, né? Olha, existe uma situação que ele acaba virando caso de polícia. Porque geralmente né? O meio deles cobrar são meios assim. Exatamente. Então, dependendo da situação, não resta outra alternativa senão recorrer ao... Porque é uma atividade ilegal, ele não pode contar com o poder de polícia, muito menos com a justiça civil, de cobrança, né? Então, Exatamente. muitas vezes são cobradores, são pessoas armadas. É arriscado, eu vejo. Exatamente. E a pessoa acaba se envolvendo com isso. Porque aí você imagina como que você vai trabalhar. É uma como doença. Você vai investir no teu negócio, Sem dinheiro. Você com esse problema de pressão, banco te ligando 20 vezes por dia. Porque um problema gera outro, né? Fora todo esse problema que o cara com o banco no caso, o outro problema é que ele não tem como captar mais do banco, porque o banco já está com esse problema, você paga antes que eu não vou. Exatamente. Então é um efeito dominó, né? Ele tem que ter um fôlego ali para ele ir se recuperando, e nisso a gente vai trabalhando. De 2 formas. Primeiro, tentando reduzir a dívida por meio da identificação de cobranças ilegais. O que é cobrança ilegal? É juros acima do que foi contratado ou, dependendo do caso, acima da média de mercado. A capitalização de juros não contratadas, porque hoje se tiver contratada, ela é legal. Mas se não tiver contratada, ela é ilegal. Das partes. Tarifas, taxas e débitos diversos em conta corrente que não estejam contratados ou que a prestação de serviço não está comprovada. Então, tem muitas formas da gente tentar reduzir esse débito. E, de outro lado, é proteger o patrimônio. É não deixar que imóvel vá a leilão, que automóvel vá a leilão, é não deixar a penhora sobre o faturamento da empresa, penhora sobre salário, sobre aposentadoria. Então, a gente precisa dar condições do empresário trabalhar para que ele possa se recuperar. E aí, essas ações, elas podem terminar, chegar ao final, fazer uma liquidação e reduzir a dívida. Existem casos, como se diz nos memes lá, é raro, mas acontece muito. É raro, não está acontecendo direto. Então, nós já tivemos muitos casos que aquela dívida virou um crédito a favor do correntista, do empresário. Você não recupera só a parte jurídica, você recupera a dignidade humana do cara. Porque o cara chega, eu imagino... Chega fragilizado. Você falou de depressão. Fragilizado. Teve o podcast último do ano passado, esse é o primeiro de 2026, né? Tinha uma psicóloga que falando de burnout, que é uma crise... a pessoa perde personalidade, despersonaliza. Ela nem sabe quem é ela, vira um robô. A pessoa entra num estado de catatônico, estafa, né? Realmente é muito difícil. Então, existe a possibilidade de você ter o êxito. Muitas vezes a gente consegue reduzir valores muito relevantes. Alguns casos já viraram crédito, mas... eu vi aqui que você falou que tem casos até que acho que está com uma dívida, numa revisional ele fica até com crédito depois. Porque são 10 anos
Então, cheque especial, cartão agora mudou, mas cartão era mais difícil antes de fazer a revisão. Hoje não, o cartão de crédito, a dívida ela não pode dobrar o valor da fatura. Então ela tem esse limite. Antigamente ela era infinita. Era infinita, né? Que é os casos que eu Então hoje tem essa questão. Mas tem capital de giro, tem antecipação de recebíveis, né? Tem vários formatos. Só que aqueles empresários que conseguem se recuperar mais rápido, muitos não querem continuar com o processo. Porque o processo é uma coisa desconfortável. A gente que é do meio jurídico, quando nós temos uma ação que nós somos partes, já é uma coisa desconfortável. Já. Né? Agora imagina um leigo Nossa. que não está acostumado com isso. Tem cliente que não está nem aí. É frio, fala, doutor, eu já sei tudo que eu vou passar, fica tranquilo e deixa comigo que isso daí eu tiro de letra. Mas alguns, ele acho que é a maioria. Toca, né? Porque hoje tem muita citação por digital, né? Por WhatsApp, Digital, né? E ele te liga quase que chorando, né? Então, assim, depende muito do perfil de cada cliente. Mas muitos falam, doutor, eu consegui me recuperar, eu estou bem, vamos procurar o banco e vamos fazer um acordo. E o acordo, só que aí não pode ser afoito, não pode ser ansioso. Não. Por quê? Porque muda muito as condições de acordo. Muda a diretoria, muda a campanha. Gerente. Então, a partir daquele momento, você tem que estar sempre cutucando o banco para ver quais são as condições. Às vezes vem condições que são... não vale a pena. Eu falo, aguarda, espera um pouquinho, vai vir coisa melhor. Eu vi aqui que tem até 95%. Exatamente. Usar, né? A gente já conseguiu acordos em processos que os devedores não eram insolventes, tinham patrimônio, mas nós tivemos paciência, nós entramos com uma ação bem embasada. Isso é importante, você caprichar muito na fase pré-judicial. Com certeza. Né? Notificar o banco para que ele comprove contratações, que apresente documento. Isso é muito importante porque vai surtir o resultado lá no final, na sentença. Então você entra com uma ação bem embasada, você tem paciência e espera aquele momento estratégico junto. Nós conseguimos acordos com 95% de desconto. Então realmente existe. É lógico que tem que tomar cuidado porque existe muito santo milagreiro na internet. Fake, acordos, né? Com redução de 90%. Existe? Existe. Mas não é você ir lá contratar o santo milagreiro, antecipar um valor de honorários não tem nem lógica, né? Substancial, porque eu sempre digo, não lembro se eu aprendi com alguém essa frase, mas eu sempre digo que o tempo é amigo do devedor. O tempo é amigo do devedor. O devedor tem que ter calma. Leva aquela outra frase, tempo é dinheiro. Exatamente. Então faz um paradoxo. Exatamente, tempo é dinheiro. Então, para ele, esse tempo, ele tem que o quê? Ele tem que ir se capitalizando. Isso. Vai se capitalizando. E a parte jurídica segurando. Exatamente. Porque se eventualmente ele não tiver êxito na ação, ele faz um acordo. Sim. Entendeu? Agora vamos mais para um assunto, mas aí você pode entrar no assunto que você quiser. Hoje a palavra é tua. Imagina. Eu tenho uma admiração enorme. Quando a gente estava conversando antes daqueles empréstimos consignados, né? Que geralmente o banco ele tem 3 contratos, ele faz um com valor mais alto para quitar os outros 3 e fica sempre um. Você falou que tem uma súmula que dá para revisionar até os que foram o tal do mata-mata. Explica para os ouvintes, principalmente, né? E para mim também. Eu não sei se eu entendi, desculpa. Tá. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que são dois institutos. São 2 institutos diferentes. Um é o empréstimo consignado. Isso. O empréstimo consignado é o quê? É para aposentado, para o funcionário público. Isso daí tem muitas ilegalidades nesse tipo de contrato. Algumas vezes eles ultrapassam o limite legal do valor da equação entre a parcela e o valor do líquido do salário, que não pode comprometer mais de 30% do salário
da pessoa que fez o empréstimo consignado. E outra que eles vão colocando um monte de penduricalho lá no empréstimo. Coloca seguro, coloca isso, aquilo. Mas essa questão da renegociação é um pouquinho diferente. Ela não envolve o empréstimo consignado. Isso é para aquele empresário que ele tem vários contratos dentro do banco. Ele tem um capital de giro aqui, ele tem uma antecipação de recebíveis ali. Na verdade, são duas instituições, duas questões distintas. Eu falei do consignado. Os dois estão no bancário. De vários contratos. Então, um para aposentado, funcionário público, né, que tem o direito a conseguir. Não tem o direito, não. O banco tem aquela garantia que vai arrancar, e o outro é um caso do empresário que tem várias dívidas. Exatamente. Certo. Aí esse empresário que ele tem várias dívidas, ele tem um financiamento de carro, tem um financiamento de máquina, tem um capital de giro e tal. E aí ele começa a não conseguir pagar, começa a atrasar as parcelas. O gerente, muito amigo do empresário, fala: amigão, vem aqui. Eu quero facilitar a tua vida. Vamos juntar tudo isso daqui em uma só e estender o prazo, diminuir o valor da parcela. O empresário fala: nossa, mas isso é muito bom, isso é tudo que eu queria. Vamos juntar tudo e vamos alongar isso daí. Esse é o maior erro do empresário. Que dá para alongar até 5 anos. 5 legais é a lei do superendividamento. Isso, 14.181, né? Isso, que aí não entra o empresário, aí é pessoa física. Que é um grande erro também, né? Porque essa lei possibilita, pelo que eu vi ali hoje, a gente estava conversando, lógico que tem a conciliação antes, que você pode até nos explicar, mas ela acaba podendo o credor arrancar ali dos proventos do devedor 30%. Ele não, pela lei, não pode comprometer mais que 30% dos ingressos do consumidor. Isso. Mas essa lei aplica-se para dívidas de relação de consumo. Ela não vai se aplicar onde tem uma alienação fiduciária de imóvel, onde tem alienação fiduciária de automóveis. Dívidas de riscos, que é financiamento, exatamente. Dívida real, tributo, até pensão alimentícia não abrange nada disso. Exatamente. Então... justamente essas que vai causar 30%. Isso. E aí, nesse caso, o que tem para fazer pelo devedor? Ele entra com um pedido de conciliação, primeiramente. Ele faz um plano de reestruturação daquelas dívidas para pagamento em 5 anos. E aí os credores podem aceitar ou não. Se não aceitar, aí entra com a via judicial. De fato, tem uma confusão, porque a lei fala que essa primeira fase não é judicial, mas tem que ter a chancela de um juiz. Então, é um pouco contraditório. Mas, enfim, aí eles chamam essa... Quase um divórcio consensual. E aí, então, entra, se não tiver a conciliação, aí entra na fase judicial, que é esse direito de até 5%, 5 anos de alongamento, de prazo para pagar, visando não comprometer mais de 30%. Bloqueando durante 60 meses até 30%, isso, até fim da dívida, né? Exatamente. Mas aí a questão da súmula que você estava falando é o seguinte: o empresário ele tem vários contratos, aí o gerente chama ele, vamos juntar tudo em um. Certo. E aí a gente alonga isso. Mas, raras exceções, a dívida só vai galopando. Ela vai dobrando, vai triplicando, vai quadruplicando e vira uma bola de neve, vira uma coisa impagável. Só que tem uma súmula do STJ que ela diz que a renegociação de dívida não impede a revisão dos contratos anteriores. E, pelo Código Civil, o prazo prescricional é de 10 anos. 10 anos. Então, é nessa hora que tem que fazer a reunião dos documentos. Tem empresário que é muito organizado, ele tem tudo ali. Ele guarda os extratos, os contratos que assinam. Isso é ótimo. Né? Muito, muito. Fica tudo mais fácil de gerir. Mas tem muitos que não. Aí a gente tem que pedir para o banco muitas vezes nega, tem que notificar.
E aí que começa a demanda judicial. Dr. Wilson, desculpa a tosse. Mito ou realidade? 5 anos a dívida prescreve. Eu fui dar uma olhadinha, 5 anos o banco é obrigado a tirar o teu nome do cadastro de devedores, mas a dívida é o quê? Infinita? Nós estamos falando do quê? De dívida... De empréstimo bancário. Dívida não judicial ou não ajuizadas? A não ajuizada... Dos dois tipos, eu não sei te perguntar. Você tem um empréstimo do banco. Você parou de pagar, ficou devedor. Sim. Aquela dívida, ela prescreve em 5 anos. Em 5 anos, o banco perde o direito de executar, de cobrar judicialmente essa dívida. Se ela não entrou na justiça. Se ela não entrou na justiça. Tá. Porém... então existe a prescrição mesmo do banco perder esse direito. Existe. Olha só. Só que, assim, existem divergências no entendimento, mas o majoritário é de que os 5 anos começa a correr da última parcela. Tá? Então, você fez lá um financiamento em 2015, a última parcela era 2020, sim. Então ela prescreveu em 2025. Se o teu nome estiver no Serasa, você tem o direito de exigir a baixa do Serasa. E se o banco te ajuizar? Se o banco ajuizou antes de prescrever, aí existe o instituto da prescrição intercorrente. Aí também é outro caso que está para ser julgado no STJ, acho que não julgou ainda. Deixa eu ver, eu leigo nessa área completamente, por exemplo, 3 anos está correndo sem ajuizar. O banco ajuiza, vira 8 anos, vamos dizer assim. Não, aí zerou. Aí zerou. Aí não tem mais esse prazo prescricional. Tá? Aí entra a possibilidade da prescrição intercorrente. Entendi. A prescrição intercorrente, ela começa a correr a partir do momento em que o banco suspende a ação. Como suspende? Ele entra com uma execução, primeira medida que ele pede é o Bacenjude. Vai lá, não tem numerário na conta. Pede Renajude, não tem automóvel. Pede os imóveis. O CENIB, não tem imóvel. Busca aqui, busca ali. Pede penhora de salário, penhora de né? INSS e tal. Não acha nada. O que ele faz? Ele pede a suspensão do processo por falta de bens. O processo fica 1 ano suspenso e a partir desse 1 ano de suspensão, ele vai para o arquivo provisório e começa a correr o prazo prescricional. Aí, se ele ficar 5 anos parado, aí é decretado o prazo, a prescrição intercorrente extingue. Aí acaba o processo. Mas tivemos alguns casos em que mesmo o credor movimentando o processo, se ele não acha nada, tivemos casos que o juiz extinguiu o processo por prescrição intercorrente porque não tinha bens. Eu acho que é um fundamento mais frágil, mas já teve decisões nesse sentido. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se é até antiético, não sei nem como você vai responder. Mas, por exemplo, eu devo 500 mil para o banco. Eu tenho 300 mil hoje. Eu vou lá e vou falar, vou diminuir minha dívida para 200 mil. Isso daí eu vejo que esses 200 mil vai voltar a virar 500 mil rapidamente. Eu acho melhor não pagar nada, ou pagar tudo, ou tomar as medidas cabíveis, renegociar, né? Olha, sempre a melhor alternativa... Porque às vezes o leigo fica desesperado, fala, vou diminuir minha dívida no banco. Mas mal saber que, por exemplo, de 500 mil eu pagou 300, 200, daqui a um ano está devendo 700. Invariavelmente, os pagamentos parciais são como se não existisse. Que acaba não tendo efeito nenhum no volume final da dívida. Então, qual que é a melhor alternativa? É você enfrentar o banco. É você enfrentar. Porém, você tem que ter... Primeiro, você tem que ter um psicológico pronto para aquilo. Sim. E segundo, que você tem que proteger teu patrimônio. Porque é a melhor forma de você negociar com o banco depois. E nada melhor... A proteção do patrimônio pode ficar para outro
para outro episódio. Está convidado já, viu? Exatamente. Porque, concluindo, sempre a parte amigável e a prevenção é melhor do que o litígio, nesse caso todo. A prevenção é sempre a melhor alternativa. Mas não foi possível, ou no momento correto não procurou a prevenção, é sempre melhor agir o mais rápido possível. Quanto mais rápido, mais eficaz é a defesa. E se conseguir amigável, melhor ainda. Se conseguir sempre o amigável, é o melhor. É melhor. É o melhor. A justiça é melhor para todo insiste mundo. Nisso, né? É melhor para o cliente, é melhor para o advogado, é melhor para todo mundo. Só que aquilo que eu falei, geralmente o amigável é o quê? Você ir lá no banco, assinar uma renegociação, que tua dívida de 200 vai virar 400, a de 500 vai virar 1 milhão. Esse é o grande problema. E você tá enxugando gelo. Não tem efeito. Então, é muito difícil você falar isso para o cliente. E uma grande responsabilidade. Mas o melhor resultado é falar: para de pagar. O que você tiver, você guarda suas forças. Guarda suas forças para o momento certo, porque aí você vai numa paulada, é à vista. O banco, quando você fala a palavra mágica à vista, aí o acordo é aí que consegue 95%. Sim, isso que eu ia te falar, tem esses de 95%, mas vamos falar, não 95%, 50%, 60% já, uma dívida de 1 milhão cai para 200 mil. Exatamente. 20%. É que tem muitas vezes que é o seguinte, a dívida é 500, eles falam que é 2 milhões e meio. É isso que acontece. Vou te dar 50% de desconto. 250. Porra, mas era 500. Então, entendeu? O 95% que eu tô falando é da dívida original. Sim. É isso, entendeu? Mas para acontecer isso, tem que ter estratégia. É muito mais difícil você conseguir esse tipo de resultado se você tiver bens no seu nome, se você tiver a empresa funcionando no teu nome. Então, assim, a estratégia é importante para conseguir esse resultado, que é totalmente possível, mas tem que agir preventivamente. Nós estamos chegando no final, muito feliz com a tua presença. Eu vou pedir para você passar as tuas redes sociais, né? Que eu acredito que, eu não sei se você cobra consulta, como é que funciona, mas você passa as tuas redes sociais, fala como funciona e dá uma conclusão, né, de tudo isso que a gente conversou, porque eu acho que é um assunto que aflige aí, eu estava dando uma olhada, 30 milhões de brasileiros, né? Nós estamos em quase 300 milhões de habitantes. Então, é muita gente. É muita gente. É mais, né? É mais. Muito mais. Hoje o Brasil tem entre 70% e 80% de pessoas endividadas. Nossa, é tudo isso? Nem todos estão em atraso, mas estão endividados no sentido de que estão pagando algum tipo de dívida, algum tipo de financiamento. Né? Então, o que você falou, a nossa rede social lá, eu estou me aventurando agora no digital, né, que é muito difícil, eu te acompanho. Mas eu estou me aventurando e estou tentando produzir conteúdos que impactem a vida das pessoas. Eu vi até alguns preventivos, né? Já, né? Se o empresário ali te acompanha, às vezes ali só de ver aquilo ali a gente já evita alguma coisa. Eu nesse tempo aí, né, a gente se formou em 2003, né? Olha o tempo que a gente tem aí na estrada, né? Não parece. Eu me sinto ainda naqueles churrascos de sábado, que a gente jogava truco e tal. E quando não era o churrasco, era com amigos em comuns que a gente sempre teve, né? Exatamente. Mas eu aprendi que o sucesso é você impactar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que é o importante. E se eu conseguir impactar a vida de uma pessoa com uma postagem minha, eu já cumpri meu objetivo. E eu vi aqui que não tem sombra de dúvidas que o maior retorno que você tem não é financeiro. É aquela sensação mesmo de ter feito a justiça. Você imagina a minha felicidade de, passados 5 anos, eu fechar um acordo e resolver a vida de uma pessoa que há 5 anos atrás me procurou, emocionado. É uma gratidão. Né, achando que não tinha mais saída, e ele está lá com o negócio dele, conseguiu zerar as dívidas. Então, isso é muito importante, é muito gratificante. É isso que faz a gente tentar melhorar a cada dia. Então, nossas redes lá Vamos lá.
Wilson.silveira.jr. Essa é a minha pessoal, mas eu posto muita coisa do direito bancário. E tem a do escritório também, que é wilson.silveira.jr.advogado. Essa é a do escritório. E no escritório a gente tem outros braços também. Nós temos um braço de direito imobiliário. É multidisciplinar, né? A gente tem um braço de direito imobiliário, a gente tem um braço de direito trabalhista empresarial e um braço de direito da saúde. Quem puder, nos siga. E eu indico, sem mediar, estudei com esse cara, conheço esse cara há 28 anos por aí. E é um monstro do direito mesmo. Tudo que ele fala com autoridade. Imagina, muita bondade tua. É uma gratidão tão grande estar aqui com você hoje, cara. Um amigo, né, de churrasco, de escola, de estudo, de direito. Aqueles amigos que Deus nos dá, né? Que a UEL nos deu também. É muito gratificante estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar ao seu lado em um trabalho tão isso é um eterno convidado, viu? Esse aqui foi o primeiro podcast de 2026, abriu com chave de ouro, com um amigo meu, com uns advogados que eu respeito, assim, e não é muitos, né? Porque hoje a advocacia, você sabe, né? Tem muitos profissionais na área, então é a minoria, né, que faz a diferença. E você é um deles. Eu agradeço. Eu que agradeço, Wilson. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Tamo junto.